Olá, tudo bem? Bem-vindo ao canal Viver de Renda. Se inscreva no canal, deixe seu like, compartilhe com os amigos. Nos acompanhe também no Instagram Viver de Renda Canal. Ainda repercutindo sobre 2023, nós vimos o Ibovespa ter uma alta de 22% e sustentar os 134 mil pontos, para surpresa de muitos. Eu diria assim para vocês, para surpresa da enorme, imensa, absoluta maioria, né? Muita gente não acreditou nessa alta extraordinária da Bolsa de Valores. Pessoas que costumam confundir política com economia, que acreditam que os investidores, os empresários, os grandes empresários e investidores vão agir com a sua mente distorcida, porque muita gente tem um raciocínio distorcido, muito distante da realidade, muito distante da realidade. E aí essa turma ficou de fora. Essa turma perdeu uma enorme oportunidade de surfar uma belíssima onda de valorização. As pessoas que fazem a assinatura da seleção de empresas ou que estão fazendo alertados de que quando nós chegamos nos 112.800 pontos, tínhamos ali um sinal clássico de que era muito provável, após estarmos ali cravando um fundo triplo, fazer uma movimentação ascendente em busca de novas e sucessivas valorizações. Quem acreditou nisso surfou aí uma onda de 112.800 até 133.800, 134 mil, que foi a valorização de fim de ano. Fechamos o ano com 134, 185 mil pontos no último pregão do ano, mas chegamos a 134, 194 no dia anterior, né? Então, foi o melhor ano para a Bolsa de Valores desde 2019. Aí os hards, tristes, depressivos, Lexotan neles, não posso fazer nada por eles, apenas recomendar o Lexotan. Mas o importante é isso, é que o pessimismo, ele nunca é justificável. O pessimismo nunca é justificável. E as pessoas tendem, não sei por que razão, a acreditar nas coisas ruins. E as notícias ruins são quase que cotidianas, na verdade. Quase todo dia tem trocentas notícias ruins nos noticiários, nas redes sociais. E as pessoas, por algum prazer mórbido, que eu desconheço a razão, gostam de coisas ruins, gostam do apocalipse, gostam das tragédias, né? Eu sou diferente nesse aspecto, né? Então, eu me desconecto dessas coisas. Eu não consigo ficar nessa sintonia, nessa vibe. Eu procuro me conectar com coisas construtivas, com coisas que me ajudam a ir para frente. Eu procuro sintonizar com boas energias, com coisas que são positivas, que possam ser referências para a minha melhora enquanto ser humano, enquanto profissional, enquanto investidor, né? É isso que eu procuro me conectar. Recomendo que todo mundo faça isso, mas reconheço que as pessoas têm uma dificuldade enorme de fazer isso, né? Então, quem foi negativo, quem foi pessimista, ficou para trás. Vamos lembrar que a turma da Faria Lima dizia que a gente ia crescer 0,8% e o PIB está consolidando aí 3% de alta no ano passado, né? Então, uma vez mais, eles erraram. Erraram tudo. Erraram na projeção da inflação, erraram na projeção do dólar, erraram na projeção da Bolsa de Valores, erraram na taxa Selic, erraram no PIB, erraram em tudo, erraram com o governo, né? Erraram para onde você for olhar, você vai ver erros por parte dessa turma. As maiores altas do Ibovespa, quais foram? Idux, 123%, CSN Mineração, 119%, Ultrapar, 115%. As maiores quedas, ficou aí Casas Bahia na liderança, 81%. Na verdade, fora dela, tivemos aí a Americanas com 90 e poucos por cento, 93% mais ou menos, Pão de Açúcar, 41% de queda, Minerva, 39%. Né? Então, essa foi a realidade da Bolsa de Valores no final do ano que passou, e nós entendemos que foi um ano muito positivo para quem resolveu acreditar na Bolsa.
A gente definitivamente teve um ano muito bom, muito bom. O que esperar de 2024? Essa é uma grande pergunta, né? E eu acho que vai ser coisa boa também, viu? Se você quer acompanhar mais de perto os nossos estudos, assine a Seleção de Empresas, venha para o nosso programa de mentoria. Nosso programa de mentoria é uma jornada de pelo menos 12 meses, onde nós vamos nos encontrar todas as semanas e conversar por videochamada, em torno de 35 minutos, mais ou menos, 40 minutos, e vamos trocar ideias sobre o mercado, sobre o cenário externo, o cenário interno, as oportunidades, suas estratégias de investimentos, e essa troca, você vai ver, vai lhe dar tranquilidade, segurança para saber o que fazer, o que não fazer, quando fazer. Essas coisas são muito importantes. Bom, eu queria também comentar, essa notícia me chamou a atenção, porque nós temos que ficar sempre atentos às pessoas que estão se destacando, né? Eu, pelo menos, tenho esse comportamento de ficar observando quem está se destacando. David Vélez, o criador do Nubank, apareceu entre os 5 melhores CEOs do mundo, em uma lista que é produzida pela The Economist. Ele ficou em 4º lugar no ranking liderado por Jensen Huang, da NVIDIA, Mark Zuckerberg, da Meta, que ocupa o 2º lugar. Então, o CEO e cofundador do Nubank, David Vélez, foi apontado pela revista inglesa The Economist como um dos 5 melhores CEOs do ano que se encerrou, ao lado de nomes como Mark Zuckerberg, da Meta, e Jensen Huang, da NVIDIA. Vélez ficou em 4º lugar, no ranking liderado por Jensen Huang, da NVIDIA, Zuckerberg, da Meta. Em 3º, Sekiya Kazuma, da Disco, fabricante de ferramentas para semicondutores do Japão. Atrás do fundador do Nubank, em 5º lugar, aparece David Ricks, da Eli Lilly, a empresa farmacêutica mais valiosa hoje no mundo. A The Economist destacou que poucos neobancos no mundo ameaçam os grandes bancos tradicionais, mas que na América Latina o Nubank está conseguindo essa façanha. Já é a 5ª maior instituição financeira na região, embora a publicação aponte que a fintech esteja enfrentando desafios maiores no México, onde ainda segue perdendo dinheiro. Em 2023, entregamos crescimento exponencial, resultados sólidos, gerando valor para os nossos acionistas, clientes e colaboradores, comenta Vélez em nota à imprensa sobre o resultado do ranking. Para a lista, a The Economist analisou o desempenho de presidentes de companhias listadas na Standard & Poor's, que engloba empresas das maiores economias mundiais, com exceção de China e Índia. Só foram considerados executivos no cargo há mais de 3 anos. O ranking considera 3 pontos no trabalho dos executivos: retorno aos acionistas, taxa de aprovação do executivo e satisfação dos funcionários. Então está aí, Nubank e o seu cofundador se destacando, David Vélez, né? 4º melhor CEO do mundo pela revista The Economist. Então essa notícia me chamou a atenção. Olha, tudo é oferta e procura. Isso é uma coisa essencial para que a gente possa compreender ao analisar uma economia, analisar uma empresa, analisar o comportamento de mercado. As companhias aéreas, nós já temos visto aí, vamos baixar o preço da tarifa, está muito caro. Bom, temos que entender, em primeiro lugar, que o querosene de aviação é um dos mais caros do mundo aqui no Brasil. Enquanto isso acontecer, o preço não baixa. Então, o governo tem que resolver isso com a Petrobras. Por que é que o querosene de aviação aqui no Brasil, vendido pela Petrobras, é um dos mais caros do mundo? Esta aberração precisa ser corrigida. A tributação é uma outra questão, que essa só cabe aí ao governo resolver. E, fora isso, nós temos aí problemas na cadeia de produção. Vejam essa matéria: o avião sumiu. Aí temos uma perspectiva de dificuldades que as empresas aéreas terão nos próximos anos, que é a questão da disponibilidade de aviões para ampliar as suas malhas aéreas, né? Então, a Air France, por exemplo, KLM, retomou 39 voos semanais dos 44 que oferecia ao Brasil antes da pandemia. 39 dos 44 voos semanais. Mas não há previsão de quando a companhia voltará a operar os 5 que faltam para completar os 44.
E não é por conta de pouca demanda dos brasileiros por voos que se conectem à Europa. Nós estamos usando toda a nossa frota e não temos aeronaves para adicionar destino, disse o diretor-geral do grupo no Brasil, Manuel Flahaut. A situação da Air France é a mesma vivida por empresas brasileiras do setor, que reduziram a previsão de aumento de oferta de assentos por não receberem aeronaves que haviam sido encomendadas. Esse problema de escassez de aviões começou a ficar evidente no primeiro semestre de 2022, quando fabricantes de aeronaves passaram a perceber atrasos na entrega de motores por causa das interrupções das cadeias produtivas na pandemia. Então, o problema acontece lá atrás, né? Em junho do ano passado, o presidente da Airbus, Guillaume Faury, afirmou que em maio a empresa chegou a ter 20 aviões prontos, aguardando apenas os motores para poderem ser entregues aos clientes. Com as quarentenas impostas em todo o mundo devido à pandemia do coronavírus, empresas que produziam peças usadas nos motores fecharam, simplesmente deixaram de existir. Eram companhias muito especializadas, cuja cadeia tem demorado para se reestruturar. Então, esse aqui foi um dos problemas provocados pela pandemia. O setor aéreo foi muito afetado, algumas empresas quebraram, desapareceram, algumas só sobreviveram porque os seus governos socorreram elas, e fornecedores, algumas empresas aí fornecedoras dessa cadeia produtiva desapareceram. E aí tem um problema, como recuperar essa ambiência que foi afetada, né? Em meados de 2022, a expectativa era que o problema começasse a ser resolvido agora, no fim de 2023, mas ele continua. E com passageiros não economizando em passagens, a crise ficou mais acentuada para as companhias aéreas que gostariam de levar as ofertas de voos. Isso significa, se você tem menos voos, se você tem mais procura, passagens para cima, passagens para o alto e avante. Maiores valores serão cobrados, há mais demanda do que oferta, preço sobe. Não tem como ser diferente. Sem receber os aviões, as empresas aéreas não conseguem expandir a capacidade e, consequentemente, elevar suas receitas. Uma oferta maior de voos permitiria que elas diluíssem seus custos e ampliassem as margens. Isso seria importante, sobretudo nesse momento em que as empresas estão gerando caixa apenas para cobrir os custos de operação. Então, está aí a notícia. No caso da Air France, KLM, a companhia ainda passa por uma dificuldade extra, falta de pilotos. Segundo o Flahaut, durante a pandemia, companhias em todo o mundo deixaram de treinar pilotos que precisam agora de um elevado número de horas de prática para poder comandar voos transatlânticos. Os treinamentos foram retomados, mas levará tempo para as operações serem completamente normalizadas. No Brasil, a Azul não recebeu 7 dos 18 aviões que estavam previstos para 2023. Não recebeu 7 dos 18. Então, recebeu 11. Diante disso, a empresa anunciou em novembro que o aumento de sua capacidade nesse ano seria de 11%, antes a previsão era de 14%. Segundo o CEO da empresa, John Rochester, a média de atraso na entrega de aeronaves da Embraer é de 2 a 3 meses, enquanto no caso da Airbus são 6 meses de atraso. Rogerson afirma que os novos jatos, com tecnologia que permite menor consumo de combustível, também estão precisando passar por manutenções com maior frequência, o que agrava ainda mais a crise. Antes, a cada 20 mil horas de voo, era preciso retirar o motor e enviá-lo à oficina, onde ele ficava cerca de 120 dias. Agora, isso tem sido feito a cada 5 mil horas. Fornecedora da Azul, a Embraer reconheceu em novembro que, por causa da demora para receber motores, não estava conseguindo entregar os jatos como havia planejado, o que afetaria suas margens em 2023. Com os atrasos na linha de produção registrados durante o ano, a empresa deve ampliar o ritmo em dezembro para que o maior número de clientes recebesse suas aeronaves antes de 2024. Então, está aí. Problemas na cadeia de suprimentos. Veja como as coisas estão conectadas, né? Então, disrupções que tiveram ali nas cadeias produtivas desestabilizaram fortemente um setor, que foi o setor de aviação. Estamos vendo um processo de recuperação, mas veja, não é da noite para o dia, né? Há um certo tempo para que tudo volte aos trilhos. Quem não consegue entender isso se perde na complexidade do mundo empresarial, se perde na complexidade
das questões que são relacionadas às cadeias produtivas globais, né? Logística, fornecimento de peças, né? E como tudo isso impacta, as empresas e, consequentemente, o próprio desenrolar das perspectivas das ações dessas empresas em bolsa de valores, né? Então, tudo isso está muito interconectado, né? Tudo isso está muito interconectado. Mas, de novo, precisamos entender essas coisas cada vez mais, entender como elas se encaixam, como elas se correlacionam. Por falar em correlação, vamos lembrar que o corte de juros seguirá sendo o nosso assunto favorito em 2024. O corte de juros continuará sendo o nosso assunto favorito em 2024, e isso vale para os Estados Unidos e vale para o Brasil. E diria que mais importante ainda será ver o assunto corte de juros fluir nos Estados Unidos. Por quê? Porque ele vai aproximar mais estrangeiros do Brasil. Nessa matéria do Estadão, agora recentemente, os economistas reconheceram que tivemos aí um ano que não foi bem o que eles tinham dimensionado com relação ao crescimento do PIB, com relação às previsões que eles tinham feito para a economia brasileira como um todo, para a economia americana, e eles reconhecem que para 2024 o olhar do estrangeiro poderá, vamos dizer assim, tomar mais força ao olhar para o Brasil, conforme for o desenrolar do corte de juros nos Estados Unidos. O Brasil vem aumentando, né, desde 2023, vem aumentando a sua relevância em fundos globais, a participação do país no índice de ações MSCI é um dos principais referenciais internacionais para investidores. Ele foi a 5,67% no fim de novembro, e para o ano de 2024, a materialização da queda dos juros nos Estados Unidos pode beneficiar ainda mais a entrada de recursos estrangeiros no Brasil, com juros do Federal Reserve, né, na faixa de 5,25 a 5,50 ao ano. Investidores preferem manter seus recursos em títulos públicos dos Estados Unidos. Isso tende a começar a se modificar conforme for o avanço do corte de juros por lá. Na última reunião de política monetária do Banco Central americano, aumentou-se aí a expectativa do corte de juros, ao indicar a possibilidade de pelo menos 3 reduções em 2024. Jerome Powell afirmou que não vai esperar a inflação cair até 2% ao ano para começar a reduzir as taxas. Isso já foi entendido como um recado. No início de dezembro, né, a inflação nos Estados Unidos já estava em 2,9% e dando indicativos de que continuaria caindo e que ia buscando com certa velocidade a referência da meta, né? E aí o mercado vem antecipando essa expectativa de início do ciclo de corte de juros, que estava já em novembro, já estava ali entre maio e junho, em novembro já tinha essa expectativa, e em dezembro se consolidou aí a ideia de que nem junho, nem maio, março já é visto como algo factível, como algo possível. Portanto, muita atenção ao mês de março, muita atenção às águas de março, como dizia Tom Jobim, né? Muita atenção às águas de março, porque elas podem nos trazer boas notícias, né? Então, caso esse cenário se concretize, o volume de investimento estrangeiro no Brasil pode crescer muito mais em 2024. Então, é isso que a gente tem de
de observar 2023, todas as boas altas que a Bolsa de Valores teve foram comandadas pelos estrangeiros, né? Então, é isso que a gente tem que estar atento. São eles que comandam a valorização na Bolsa brasileira. O Brasil tem como concorrente, vamos dizer assim, pelo olhar do estrangeiro, o México, mas entre um e outro, o Brasil, eu diria que hoje é a bola da vez. Grau de investimento é algo que alguns analistas dizem que não é para já, eu também penso que não é para 2024, mas considerando as agências de classificação de risco, eu acredito sim que em 2025, pelo menos a Austin Rating nos deve dar de novo o grau de investimento. Não é uma das três maiores, né? As três maiores agências de classificação de risco são a Fitch, a Standard Poor's e a Moody's, mas o grau de investimento que eu acredito que seja dado pela Austin Rating em 2025, até o final de 2025, será uma prévia para o mercado internacional, e isso por si só já vai ser uma fonte de estímulo para aumentar ainda mais o fluxo estrangeiro para o Brasil. É o que eu penso, é o que eu acredito. E aqui a gente compartilha as nossas expectativas, as coisas que a gente já viveu, as coisas que a gente já aprendeu, nossa forma de olhar para a economia, para o mundo e as suas possibilidades. Se tudo isso faz sentido para você, venha fazer a nossa mentoria, venha também assinar a seleção de empresas. Deixe o seu like, compartilhe com os amigos, fique com Deus e até a próxima. Tchau.